Meninos, eu sou a professora Lucila do terceiro ano C. Estarei com vocês agora trabalhando a disciplina de matemática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem. Quando nós tivermos as nossas aulas presenciais, nós vamos saná-las, ok? Nós vamos retomar o conteúdo do dia 25, que é retomando lá da página 70, conhecendo melhor as figuras geométricas. Eu coloquei aqui só para você saber qual é a página inicial, é essa aqui. Então, o primeiro exercício aí você já vai identificar as formas planas e depois você vai identificar os sólidos geométricos. Eu coloquei no PowerPoint para que você pudesse entender melhor um pouquinho sobre as figuras geométricas. A gente tem figuras geométricas ou sólidos geométricos, é a mesma coisa. Eu tenho aí primeiro o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide, a esfera, o cone e o cilindro. Lembrando que todas as atividades propostas nesse primeiro momento é sobre a classificação dos corpos geométricos. Eu tenho o corpo redondo e o corpo não redondo. Nós os chamamos de poliedros. E aí a gente tem, então, os componentes de alguns sólidos geométricos. O primeiro que eu tenho aí, eu vou apresentar para vocês que possam entender melhor. É a aresta, a vértice e a face. Eu tenho as figuras geométricas, a planificação e suas características, para que você possa ver o prisma de base triangular. Ele montado e ele aberto, planificado, com as suas respectivas características. 9 arestas, 6 vértices e 5 faces. E assim por diante. E eu tenho também, aí eu coloquei para que vocês possam entender, o cone e o cilindro. O cone, por exemplo, ele tem uma vértice. Bom, a gente vai ver também agora essa situação que eu coloquei, que eu achei interessante. As caixinhas de presente que vocês recebem, a maioria delas são planificadas. Vêm planificadas, depois é que eles montam. E quando você abre, você vê o que é a planificação. Então, eu coloquei isso aqui que eu achei interessante para que vocês também possam fazer depois, elaborar as caixinhas de presentes aí, ok? Tem também agora os sólidos que são formados pela união de figuras planas. Eu tenho o paralelepípedo, o cubo, a pirâmide triangular, eu tenho a pirâmide quadrangular, o cone, o cilindro e o prisma. Retomando, então, o conteúdo, vamos para a página 71. Esse exercício, essa atividade, já expliquei para vocês dos componentes. O exercício seguinte, você vai ligar o sólido geométrico às suas características, lembrando que um sólido geométrico, ele pode ter mais de uma característica. No exercício seguinte, você vai colocar o número de faces, vértices e arestas de cada sólido geométrico proposto. Na página 73, você vai identificar as figuras planas necessárias para construir cada sólido geométrico. Então, você tem que fazer a análise. O cubo, a pirâmide, o cilindro e o prisma. Qual deles vão usar e quantas vão usar do quadrado, do triângulo, do círculo e do retângulo. O 31, você vai identificar o sólido geométrico, porque o desenho que tem aqui, eles já estão planificados. Então, você vai ter que ver qual é o sólido geométrico correspondente. Já na página 74, o nosso último exercício de hoje é uma situação que eu achei interessante da Clara e do João, que eles estavam brincando de adivinhar os nomes dos sólidos geométricos. E aí a Clara faz a pergunta para o João, colocando todas as características do sólido geométrico para ele acertar. Aquele acertou, você vai fazer um X. Aquele errou, você vai corrigir. Então, fique atento e faça o exercício com carinho. Até a próxima, um beijo!